Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma live do programa Parlamento Aberto, direto aqui do nosso perfil do Instagram. Hoje o nosso entrevistado é o diretor do Departamento de Assuntos Legislativos da Câmara de Vereadores, o Fábio Dionísio, que ó, já está aqui. Vamos lá, Fábio, deixa eu chamar você aqui. Que maravilha! Adoro quando o entrevistado é pontual, como o Fábio Dionísio, olha que beleza. Legal, gente. Fala, meu querido amigo Fábio Dionísio, como você tá? Boa tarde. Boa tarde, Érico. Tudo... Boa tarde todo mundo aí. Uma Tá me saudação e um ouvindo abraço. bem? Tá me ouvindo bem? Vamos afinar aí que tá um pouco cortando algumas coisas aqui. Ah, é? O que será que tá ruim? Eu tô te ouvindo bem. Tô te vendo e te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo um pouquinho com eco. Não sei se tá, como tá, se tem alguma coisa aqui, Ó, aqui, alguma coisa por perto. O pessoal daí tá como tá, o pessoal que tá nos assistindo. aqui fechei janela até já, tá tudo bem, como fala, focado aqui na live. E aí, tá ouvindo? Será que a minha conexão tá aparecendo virando aqui o seu vídeo aqui? Será que é a minha com você ou você comigo? Será que é? Ó, eu consigo te ver, a sua tá travando um pouquinho para mim, tá? A sua conexão tá travando, às vezes dá uma travadinha. Mas eu consigo te ouvir bem. Ó, o Mário Camargo que entrou aqui falou que o som tá bom. Eu vou aproveitar, vou entrar aqui com um outro perfil para ver se está tudo correto. Vamos lá. Aqui Tá muito tá. ruim. Abaixa um pouco o meu microfone. Como Como que tá eu vou aí? abaixar o meu microfone? Para mim tá ótimo, cara. Para mim tá perfeito. O som tá ótimo. Deixa eu. A Valéria tá falando para eu, como fala, abaixar um pouco o meu microfone. Vamos ver se eu abaixando aqui. Será que sou eu? É você? Eu não estou te ouvindo. Não me ouve? Eu te ouço. Não estou ouvindo. Faz o seguinte, eu vou. Saia da live e entra de novo, que eu acho que às vezes é um pouco da transmissão. Só saia e já volta, daí a gente já. Pessoal, estamos tendo um pouquinho de problema aqui na parte técnica. Já estamos resolvendo já. Você consegue me ouvir, Fábio? Aí, eu pedi para o Fábio sair. Eu acho que na hora que ele entrou a conexão dele não ficou boa. Mas já vamos começar aqui a nossa live, tá? Em instantes a gente já começa já. Ele já está retornando. Hoje o assunto aqui vai ser muito interessante, que é eleições municipais 2020, legislação, certezas e incertezas. É uma coisa que está permeando toda o Estado brasileiro, toda a classe política, lógico, a classe empresarial, envolve toda a sociedade de modo geral. Estou aqui chamando o Fábio novamente. Vamos lá, Fábio. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Vamos lá. Tá me ouvindo? Fábio, você consegue me ouvir? Oi, Érico. Você consegue me Oi, Érico. ouvir? Não, eu tirei o Você me fone também, não ouve? tô. Como? Eu tirei o fone também, não estou ouvindo você. Eita. Deixa eu tirar o fone. Sim, você consegue me ouvir? Sem o fone? Vamos tentar? Não? Assim? Você está me ouvindo assim?
Você consegue me ouvir? Agora estou ouvindo bem, vamos ver. Ah, então vamos lá. Fábio, como a gente sempre faz aqui no início das nossas lives, a gente passa um pouco as informações sobre o coronavírus em Piracicaba, principalmente, né? Hoje nós tivemos 15 novos casos confirmados do coronavírus em Piracicaba. São 9 mulheres e 6 homens. Com um detalhe, hoje o nível, a idade das pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, ela deu uma diminuída. Inclusive tem até uma criança de 8 anos que foi infectada. Mas tem também pessoas de 21 anos, 27 anos, de 32 anos, de 42 anos, 18 anos, enfim, mostrando aí que o vírus ele tem uma certa, não escolhe idade, né? Que imaginava que talvez fosse só mais idoso, mas realmente não é apenas idoso. Jovens também estão pegando. Com esses 15 novos casos confirmados, Piracicaba chegou a 258 casos confirmados na cidade, tá? Então, e estamos com 17 mortos, né, óbitos, que foi registrado ontem, o 17º, e hoje ainda não foi registrado nenhum óbito na cidade. Bom, só para também aproveitar e falar de informações que nós trouxemos aqui ontem. Ontem nós tivemos uma live aqui com o vereador André Bandeira, que é coordenador da campanha Maio Amarelo, voltada à questão da segurança do trânsito. E foi falado que a gente tratou sobre a rescisão contratual da Via Ágil com a Prefeitura, que foi uma rescisão que aconteceu na última sexta-feira. E ontem, à tarde, um pouquinho logo depois da nossa live, inclusive, a Prefeitura anunciou que a partir desse sábado a Via Ágil será trocada, né? Vai parar de funcionar na sexta-feira à meia-noite e às 5 horas da manhã assume a Transacreana. É uma empresa do estado do Acre, lá de Rio Branco, no Acre, que, segundo o secretário municipal de Trânsito e Transporte, Jorge Akira, está montando uma filial em São Paulo e ela vai atender todo esse período de contrato emergencial. Por enquanto, ela vai conseguir, inicialmente, segundo o que foi informado pela própria prefeitura, atender 80% daquilo que está colocado e gradativamente vai chegar a 100%. Vale ressaltar que quem tem crédito no cartão da Via Ágil, esse crédito vai ser utilizado, não vai ser perdido, que é uma informação, inclusive, que o vereador André Bandeira trouxe aqui para a gente ontem. Então, é importante reforçar essa questão. Então, é Transacreana que vai assumir emergencialmente o transporte público de Piracicaba. Outra informação importante que a gente sempre dá aqui é sobre o sistema de monitoramento inteligente do estado de São Paulo, que a partir da localização dos celulares, dos aparelhos de celular, ele consegue ver o isolamento social. O estado de São Paulo está mantendo ali 47% de isolamento social, o que é considerado um número ruim, porque é abaixo do recomendável, que é 55%. Piracicaba, ontem, registrou 43% de isolamento social, o que é também considerado ruim. Lembrando que desde o início da semana, Piracicaba vem com esse percentual de 43% de isolamento social. Bom, mas aqui o nosso assunto hoje é eleição, né? É eleição municipal 2020. Eu acho que o Brasil quer saber. Vamos já entrando direto no assunto, Fábio. Eu acho importante a gente teve esse probleminha técnico no início, mas aproveita e já entra no assunto. Em que pé está o calendário eleitoral? O que você pode falar desse calendário? O que a pandemia influenciou ou não influenciou até agora dentro desse calendário que define as eleições tanto dos prefeitos quanto as dos vereadores, né? Ou seja, atinge nós diretamente. Eric, cumprimentar aí mais uma vez os nossos participantes aí do Instagram dessa tarde de hoje, né? E dizer para você que essa sua pergunta, esse seu questionamento
é a pergunta do milhão, né, Eric? É a pergunta aí que hoje nós que estamos diretamente ligados no poder público, né, no poder legislativo, né, na casa do povo, na casa do cidadão, nós temos todo dia, né, não só os parlamentares, os assessores, o pessoal que trabalha, né, os servidores, né, mas muita gente, muito pessoal, muito cidadão que vem nos questionando, né, como que vão ocorrer as eleições aí de 2020, né? Tem muita boataria, né? E essa boataria não é uma boataria inverídica, e sim uma boataria de dúvida, de questionamentos, né? De insegurança que essa situação está nos trazendo e trazendo para todo cidadão. Por quê? Porque o calendário eleitoral precisa ser respeitado no momento de que as ações da eleição precisam ser externadas. Né? O processo eleitoral ele não dá para ser realizado no presente momento sem um encontro, né, do eleitor com um grande número de pessoas no momento de exercer o voto. Não dá para hoje a gente pensar em não realização, né, das eleições com o cidadão se dirigindo até o seu colégio, até a sua sessão eleitoral, naquele dia de votação. Então, assim, a dúvida é muito grande, Eric, né? A gente tem sempre o questionamento do que pode se acontecer. Um fato é verdade. Um grupo de trabalho de monitoramento dos atos da eleição até hoje, dia 14 de maio de 2020, está sendo acompanhado por técnicos do Tribunal Superior Eleitoral para que não se identifique qualquer problema no calendário eleitoral para que seja refletido lá no momento da eleição. Então, a Justiça, nós respeitamos a legislação, né? Nós temos que observar que a eleição municipal ela decorre desde a Constituição Federal, da legislação, da Lei 9.504, da Lei dos Partidos Políticos e das resoluções editadas para as eleições desse ano, especificamente pelo Tribunal no final do ano passado. Então, o que aconteceu? Para a gente fazer um bate-bola um pouco mais rápido até. Aconteceu que esse grupo de trabalho está monitorando e está dizendo assim, ó, o calendário eleitoral fixado em dezembro de 2019 está sendo cumprido até hoje. Como vai ser amanhã? Como vai ser junho? Nós não sabemos. Né? Nós vamos conseguir cumprir, né, as ações obrigatórias no calendário em junho, com a pandemia ainda em isolamento social, quase que absoluto, ou quase que, né, com uma necessidade de um isolamento com índices superiores a 50% do cidadão na sua casa? É uma dúvida muito grande. Até agora, as eleições vão ocorrer no primeiro domingo do mês de outubro. Nós não temos nenhum ato contrário por enquanto. Certo. Agora, existe uma pressão muito forte aí de partidos, inclusive. Eu acho que foi essa semana, no começo da semana, se eu não me engano, o Partido Progressista, o PP, ele entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que se analise alguns aspectos da data. O que foi exatamente, quais são esses aspectos, né, do calendário eleitoral. E, se eu não me engano, o Supremo ele deve analisar isso hoje, inclusive, né? Deve terminar até o final da noite aí, talvez divulgar essa mudança. O que está sendo trabalhado dentro desse pedido e também dessa pressão dos próprios partidos? Porque também tem que lembrar que tem um período de filiação, mas daí você não pôde fazer as reuniões para poder definir as chapas, enfim, cria todo um problema, né? Então, queria que você explicasse um pouco como que está essa situação do calendário. Brasília está vendo as eleições de 2020, Eric, com vários viés, vários pontos de vista que precisam ser resolvidos. Um deles qual é? Vamos se trabalhar no legislativo para que a Constituição Federal seja alterada no aspecto de que não se realizem as eleições municipais
no ano de 2020, se unifica as eleições em 2022, né, se tornaria uma eleição geral, né, em 2022, com as discussões de pautas municipais, pauta do Estado e pauta nacional. Essa é uma verdade, é uma realidade no Congresso Nacional. Senadores apresentaram propostas, deputados apresentaram propostas, essas propostas estão andando nas casas. Essa alteração. A Constituição não pode ser alterada de uma forma única, né? Dizendo assim, as eleições do Executivo, as eleições municipais não mais ocorrerão em outubro e sim serão unificadas em 2022. As eleições não mais ocorrerão em outubro, sim em 15 de novembro, e sim na primeira e na última semana de dezembro. Por quê? Esse é um ponto da Constituição Federal, que determina a data da eleição de 2020 e a obrigatoriedade da realização dela. Porém, nós vemos uma outra trava na Constituição, que é o artigo 16, que determina que a lei eleitoral, para fixar regras e todas as discussões da eleição daquele determinado ano, seja ela eleição municipal ou eleições gerais, eleição do Estado, deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da República, ela só pode ser alterada, só pode ser disciplinada se alterada, aprovada e publicada com um ano antes de antecedência da data da eleição. Então, o que o tribunal está hoje fazendo essa discussão? Né? Será que basta o Congresso Nacional aprovar uma alteração constitucional? Não vamos nos depararmos com um desrespeito ao artigo 16, que a própria OAB, o Conselho Federal da OAB, em outra oportunidade, já discutiu esse artigo 16, inclusive, né, apontando e fazendo uma tese muito interessante, como cláusula pétrea, né, que não dá para se mexer nesse artigo 16, né, sem tratar aí de um movimento, né, constituinte, porque ele é um artigo muito importante, muito robusto, que não dá para a gente, no modo geral, discutirmos uma eleição, né, que seria como se trocasse o pneu do carro andando. Né? Hoje as regras estão estabelecidas. O tribunal está fazendo um apontamento e uma fixação de entendimento quanto aos procedimentos das convenções partidárias. Por quê? O próximo ato que o cidadão vai participar coletivamente, agora, a próxima fase, a fase próxima aqui, que ela vai ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto, são as convenções municipais. Piracicaba, em um universo de 30 partidos, que uma chapa de vereador pode ser colocada aí em uma base de, no máximo, 35 candidatos, se nós pensarmos em 35 vezes 30, nós temos quase que, né, é difícil de fazer essa conta, mas 10 seria 10 partidos lançando a chapa completa, seria 350, 20, 700, né? A gente sempre tem um universo de entre 400 a 500 candidatos a vereador, né, numa chapa, numa disposição completa. Essas pessoas, esses filiados, obrigatoriamente precisam passar o nome desses interessados em serem candidatos na eleição, precisam passar por essa convenção. Essa convenção, ela não é só homologatória, ela é decisiva. Né? Você se decide se o partido vai fazer, vai lançar aqueles nomes, vai lançar uma coligação para prefeito, que caminho o partido vai seguir com esse ato. Então, o tribunal hoje, ele está diante de vários temas pontuais. Né? Você muito bem colocou um tema atualíssimo, que é o que o Partido Progressista está levando. Né? Outros partidos também já levaram essas demandas e não só o Supremo está tratando dessa matéria, o Tribunal Superior Eleitoral também está tratando dessa matéria e as casas legislativas. Hoje, né, os poderes envolvidos no processo eleitoral, no processo legal, né, não só ele na parte legislativa, também na parte, né, de julgamento e interpretação das leis, e principalmente da Casa da Constituição do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, está diante dessa dúvida. Né? Nós podemos talvez tergiversar em algum tema, nós estaremos tergiversando, nós estaremos interpretando, nós estaremos dando uma elasticidade pontual pela pandemia em um dispositivo constitucional.
né? Está lá desde 1988, passou por algumas reformas, algumas emendas, né? Mas é um dispositivo constitucional. É tem que ser tratado com muito cuidado. Interessante esse aspecto que você colocou, Fábio, porque acima de tudo, a eleição ela tem que ter um ambiente favorável a uma discussão política muito ampla, né? A gente não pode pensar numa eleição a toque de caixa, vamos dizer assim, né? Não dá para pensar que, é lógico, a pandemia ela coloca desafios imensos, evidente, né? Mas a gente não pode tirar da eleição o aspecto primordial dela, que é você ter um período para poder os partidos se organizarem, para os partidos lançarem suas chapas, para lançar as suas propostas, para ter o debate político, o debate público em torno disso. Então, é importante realmente que tudo isso seja visto, né? Aqui está uma participação muito interessante. A nossa participação ela é qualificada de acordo com os nossos convidados, né? E a sua presença aqui trouxe diversas pessoas. O Felipe, nosso colega ali da Câmara, o Felipe Vieira, está mandando aqui, grande colega, mandando um abraço para você. Parabéns pelo trabalho e o vasto conhecimento na área. Realmente, Fábio é uma enciclopédia, a gente que costuma sempre pegar informações com ele. O ex-vereador Paiva, José Antônio Fernandes Paiva, também está aqui na nossa live e está ajudando você, viu? Ele ajudou você aqui, ó. Você que é de humanas, para fazer a conta, 30 partidos. É isso que eu ia falar. 35 candidatos, é 1.500, 1.050 candidatos. Principalmente advogado, né, que faz, e fala, e vai, e escreve, e lê, e na hora de chegar o 2 mais 2... Não, advogado e jornalista. É assim mesmo, é assim mesmo. E tem uma pergunta legal aqui, também, muito bacana, que é do Milton Demori. E aí eu já incluo não só essa pergunta, que ele fala assim, qual a data de desincompatibilização de dirigente sindical, mas não só de dirigente sindical, né? A gente já viu, por exemplo, no próprio secretariado aqui de Piracicaba, alguns que já saíram por conta de disputar a eleição. Como que está essa data, o prazo de descompatibilização? Deixar um abraço pro Milton Mori, aí é uma pessoa muito, muito querida da gente. A gente sempre tá batendo papo, conversando um pouquinho, muito ligado aos representantes comerciais aí da cidade, também ao movimento cultural, Eric. É uma pergunta muito, muito boa, porque essas fases, né, que a gente estava até comentando um pouquinho sobre o calendário, esse calendário, não só o calendário resolução, mas o calendário exposto pela lei de desincompatibilização, que é a lei complementar lá de 1990, determinam vários afastamentos, né? A gente observa desde o primeiro afastamento, que são 6 meses que antecedem as eleições, secretários municipais, demais autoridades que vão sair candidatos, mesmo sabendo que vão enfrentar um processo interno ainda do partido, né? Esses interessados em ser candidatos, eles têm que se afastar. Comissionados, eles vão se afastar de que forma? Eles vão se afastar com a exoneração. Eles têm que se exonerar, eles têm que sair da pasta, frente da pasta na eleição municipal, de uma secretaria municipal, ou de uma secretaria de Estado, ou de um cargo que seja assemelhado aí de uma interpretação da Lei 9.504. E não só há 6 meses. Há 4 meses, dirigentes sindicais têm que se afastar também das suas atividades sindicais, né? O presidente do sindicato, diretores, né? Enfim, toda a executiva. Membros de conselhos também, eles têm que se afastar, conselhos regionais aí de farmácia, contabilidade, também tem um prazo de afastamento também. Aí, nós não vamos falar no prazo fechado, Eric, para a gente não cometer alguns equívocos aqui, termos como, né, verdade, às vezes, as palavras. Porém, a gente sempre tem a orientação fina de que a legislação determina afastamentos de 6 meses, afastamento de 4 meses. Os servidores públicos comissionados, por exemplo, um servidor da Câmara, ou um comissionado da Prefeitura, um cargo de confiança, ou um cargo efetivo, como o seu jornalista. Eu quero sair candidato, o que eu preciso fazer? Se o cargo for um cargo comissionado,
ele é um cargo de confiança, de natureza de confiança, não passou por um concurso público, ele tem que fazer o afastamento dele em 3 meses em definitivo. O que ele tem que fazer? Ele tem que se exonerar do cargo para poder sair candidato na eleição de outubro. O servidor público efetivo, ocupante de cargo que foi provido por concurso público, ele entrou lá por um concurso, ele tem que se afastar também para ser candidato nos 3 meses. Porém, a legislação determina que ele não pode sofrer prejuízo do vencimento. Então, o comissionado se exonera, rompe o vínculo, ele não tem remuneração pelo poder público. E o concursado, ele vai se afastar para ser candidato e ele não tem prejuízo do vencimento dele. Perfeito. Ainda falando em termos de prazo, os prazos de filiação partidária e mudança de domicílio eleitoral que já venceu, esse continua mantido? Existe alguma perspectiva em uma eventual mudança isso ser... Porque, se eu não me engano, eu acho que o pedido do PP que eu citei está relacionado a isso, mas que a gente sabe ele já venceu, né? O que acontece? O prazo encerrou dia 4 de abril. O cidadão que tem a intenção de ser candidato, o que aconteceu com ele? Ele tem que estar com o domicílio residencial, a residência dele estabelecida e com o domicílio partidário dele determinado. Filiado ele tem que estar. Então, dia 4 de abril, ele falou assim, eu quero sair candidato pela cidade de Saltinho. Eu tenho que procurar uma agremiação partidária, me filiar. E tenho que estar com o título transferido em Saltinho. Eu quero sair candidato pelo partido X em Piracicaba. Mas eu sou filiado no partido X em Ribeirão Preto. Eu tenho domicílio partidário, eu já sou filiado. Eu vou transferir o meu domicílio eleitoral. Eu vou fixar a minha residência na cidade de Piracicaba. O que ele precisa fazer? Talvez alguns ajustes internos no partido só, mas ele já é filiado. Então, ele não tem que mudar nada a filiação partidária dele. Ele já é filiado no partido X em outro domicílio. Porém, né, ele está fixando o domicílio, a residência dele, né, o endereço residencial. É por isso que, talvez, a discussão do Partido Progressista é assim, ó, a Lei 9.504, a Lei dos Partidos Políticos, a Lei de Eleição determina a fixação do domicílio eleitoral e do domicílio partidário há 6 meses antes da eleição. A data referência é 4 de outubro. Se as eleições forem para 15 de novembro, nós não temos mais a data referência 4 de outubro, 4 de abril. Nós temos 15 dias 60 dias de 15 de novembro. Chegaria até amanhã, 15 de maio. A eleição vai para o primeiro final de semana de dezembro. Nós teríamos esse escalonamento de datas. Porém, totalmente sem precedentes. Né? Nós não temos como pacificar, fechar questão sobre determinado assunto. Então, é por isso que, né, hoje nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, né? Nós vamos pacificar uma flexibilização, né? Vamos dizer assim. Hoje a gente tem a flexibilização de estabelecimentos, mas nós vamos ter que flexibilizar algumas coisas também. É a mesma coisa que ele, por exemplo, ex-secretário do município, né, dizer assim, eu não precisava me afastar. Eu podia ficar até 15 de maio, se a eleição fosse dia 15 de novembro, for dia 15 de novembro, ou eu podia ficar até, por exemplo, dia 4 de junho, se a eleição for no primeiro domingo de dezembro, que eu não sei se é 4, mas vamos pôr um exemplo como 4. É isso que aconteceria, mas não. Né? Nós estamos numa situação totalmente inovadora, totalmente sem precedentes. Perfeito, Fábio. Tem uma fala aqui do professor Fábio Leisman, que ele fala assim, que acredito que, de fato, pelo curso e andamento nesse momento do calendário eleitoral, bem complicado não ter eventuais alterações no cronograma. Realmente, acredito que a pandemia, ela não vai, assim, ela não está no final, nós estamos no meio dela, a gente não sabe até onde vai, né? Enfim, então, aí, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente imaginar, Fábio, é uma pergunta que nem estava na minha pauta, mas surgiu agora, que essa possibilidade de uma eventual mudança no calendário, ele também acaba prejudicando
Porque, assim, vamos lá, quem está no serviço público, sobretudo no serviço de cargo comissionado, ele tem a visibilidade do cargo, se ele é secretário, se ele, né, ele vai fazer toda a atividade. E se ele saiu com a data do 4 de abril, e essa eleição que seria 4 de outubro vai para 15 de novembro, e que seria para 15 de maio, ou vai para 6 de dezembro, que seria 6 de junho, ou seja, existe um prejuízo ao candidato. Como que, dentro dessa lógica, o direito eleitoral, a gente pode tentar minimizar esse tipo de prejuízo? É assim, Eric, hoje, quando nós tratamos de positivar uma legislação, né, de trazer ela para o mundo, que ela está dentro do universo da regra, da lei, do que está escrito, né, nós deparamos com algumas, de certa forma, injustiça, porque a lei ela deve ser positiva e as ações humanas, né, pela própria natureza, ela sofre ali, né, no meu ponto de vista, né, percepções diárias de onde é o fluxo do rio, né, aquele andar das ações nos direciona. Então, assim, é injusto, é o mais correto, né? Não é. É um prejuízo, sim, porque muitas pessoas à frente de pastas de secretaria estão desenvolvendo trabalhos relevantes para o município, né, de idealismo, de sequência de ações, de trabalho, né, tem aquela importância naquela determinada ação. E foi, né, cerceado, e não cerceado no pejorativo, mas sim impedido e respeitou a lei. Porém, né, nós, quando observamos no começo de abril, nós estávamos todos naquela fase de que, não, 15 dias, a quarentena de uma semana, 15 dias, vai nos resolver o problema, porque a situação toda calamitosa, ou pelo menos se iniciou a quarentena no final de março para começo de abril. Porém, ela entrou abril todo e nós estamos vendo que nós estamos hoje, né, dia 14 de maio, e não vamos ter, né, qualquer tipo de decisão contrária até o fim do mês de maio. Né? Então, o que era uma expectativa pequena, talvez no começo de março, no começo de abril, final de março, começo de abril, nós enfrentamos ela muito grande até agora, né? Perfeito. Uma outra questão que é importante nesse aspecto, você colocou ali um pouco antes, que é uma situação sem precedentes, né? Realmente é uma situação sem precedente da nossa geração. Embora falem da gripe espanhola de 1918, eu não sei como que era o quadro eleitoral naquele momento, né? Então não dá para a gente fazer essa perspectiva, mas sendo sem precedente, o que aconteceria caso a eleição não pudesse ser realizada dentro de um estado? Essa é uma das perguntas que chegou quando a gente anunciou essa live. Uma das perguntas que chegaram foi justamente essa. E se dentro de uma situação, né? Hoje a gente vê Piracicaba, ela está com... Ontem foi 22 casos, hoje foi 15, antes era 2, 3 casos, quer dizer, está aumentando. No Brasil, casos de morte era 200, era 300, agora estamos chegando ao outro nível. Eu brinco que antes caía 3 aviões, agora está caindo 6, 7 aviões por dia, né? Num cenário limite, quais são os procedimentos para se manter a estabilidade institucional, em caso de não poder ter uma eleição nesse ano, ou algo mais drástico nesse aspecto, Fábio? Eric, assim, no meu ponto de vista, né, nós observamos toda e qualquer ação de flexibilização das ações, né, de quarentena, de retomada das atividades econômicas, né, da circulação de pessoas em outros países, quando a curva de contágio, de contaminação do Covid, né, já se tornou descendente. No Brasil, a curva não está nem estabilizada ainda, né, para se tomar alguma abertura qualquer, seja ela agora junho, julho, quando for. O que acontece? Esse medo, ele é um medo real. Porém, né, o Código Eleitoral,
ele é um tanto quanto arcaico, ele é lá de 1965, se eu não estou enganado, né? A gente nem usa, né, todo dia o Código Eleitoral, a gente usa sempre a legislação muito mais atualizada, que é a lei das eleições, lei de partidos políticos, enfim, o Código Eleitoral determina algumas ações emergenciais, que é a gestão e a administração, assumir, né, juízes no município à frente do Poder Executivo, né, determina algumas ações emergenciais, urgentes, né, determina a realização de eleições extemporâneas. Porém, né, quando nós, diante de uma instabilidade muito grande quanto à representação dos municípios, eu entendo que nós temos hoje um Congresso Nacional muito mais atento que talvez, né, quando surgiu o Código Eleitoral há quase aí 50 anos atrás. Nós temos um Congresso Nacional muito mais dinâmico, nós temos um poder de disseminação de informação de tamanho muito maior do que era naquela época. Por isso que eu vejo com, né, assim, com muito mais provável uma alteração das normas da eleição, de uma possibilidade de uma interpretação constitucional para esse momento específico, do que, né, uma situação de que os municípios poderiam ser geridos aí por prefeitos nomeados pelo governo do estado, porque isso não existe, mas, né, aí a possibilidade de juízes assumirem à frente do Poder Executivo. Por quê? O Poder Judiciário hoje é sobrecarregado, Eric. Nossos amigos que estão nos assistindo, que têm o conhecimento de hoje como funciona o Poder Judiciário, né, nós temos cidades que hoje, se pegar Piracicaba, né, nós temos um grande número de processos a se dar andamento, né, o trabalho de reposição de servidores do Poder Judiciário não é uma reposição de servidores tão dinâmica. Então, assim, medidas tem sim. O Código Eleitoral, por mais arcaico, né, ele determina alguma segurança institucional para a democracia. Porém, né, hoje o momento é outro. Hoje o momento é de um Congresso Nacional muito mais atento. Perfeito. Chegou aqui uma informação, quem mandou para nós aqui foi o Francisco Duarte, que o Supremo Tribunal Federal ele negou a suspensão de prazo para filiação partidária e desincompatibilização. Muito obrigado pela informação. Eu estava também procurando aqui para ver se eu achava, e realmente o Supremo manteve o calendário, né? Ele não levou em consideração, tratando ainda como a eleição com a data ali, como a data do 4 de outubro, né? Tem uma outra fala aqui em cima que eu quero resgatar, que é do Bruno Oliveira, que é nosso colega também, o diretor do Departamento de Documentação e Transparência, mandando aqui um duplo parabéns para você, um para mim, um para você, e falando da escolha acertada. Agora, Fábio, teve uma coisa curiosa que aconteceu nessa semana, que eu já tinha visto isso até em forma de piada, né? Que dentro dessa renda emergencial que foi aprovada pelo Congresso Nacional, de R$600, a pessoa foi lá, colocou os dados dela, aí teve um caso de uma mulher desempregada, inclusive, que na hora de acessar, ela estava como presidente da República. Né? Então, aí eu falei, não, isso deve ser piada, deve ser fake news. Eu fui procurar de fato, foi um erro que aconteceu. Mas aí, essa semana o Jornal de Piracicaba traz uma matéria muito interessante de ex-candidatos ao Legislativo que denunciaram uma falha nesse sistema de saque emergencial aí da renda básica emergencial. Explica o que aconteceu e como proceder nesse momento, porque é no mínimo curioso dentro de uma situação dessa, que a pessoa que tenha disputado uma eleição, não ficado nem como suplente, ela apareça como um cargo, tendo como um cargo eletivo, e por isso não precisaria aí da renda emergencial. O que aconteceu? E se você conhece algum caso, teve algum contato, algum caso diretamente em relação a isso?
Olha, Eric, esse é um caso, né, trágico, sendo trágico, né? Aquele cômico que se não seria cômico se não fosse trágico. Não, esse caso é trágico realmente, porque a situação do cidadão hoje que está buscando uma renda mínima, né, está buscando a Caixa Econômica Federal, está buscando os programas do governo para restabelecer essa renda, ela é uma situação extremamente séria, extremamente delicada, né? O cidadão está sem o alimento na sua casa, o alimento para sua família. E o que aconteceu? Nós ainda não identificamos por onde se deu essa informação, que os candidatos da eleição de 2016 o resultado da eleição, Eric, ela é um resultado dos agentes que disputam a eleição, dos candidatos a vereador, de todos os candidatos a vereador naquela determinada chapa. Ela sai assim, ó, se aquele partido não elegeu ninguém, aquela chapa sai como toda ela não eleita. Então ela não tem nenhuma anotação nos cadastros da Justiça Eleitoral, a não ser o não eleito. Porém, aquela chapa que elegeu um ou mais candidatos, que estão fazendo parte dos poderes legislativos hoje, ela também elegeu toda a chapa como suplente, Eric. E essa condição de suplente foi lançada na base de dados daquele cidadão na Justiça Eleitoral. A base de dados hoje da Receita Federal, ela é uma base de dados que integra todo o sistema, toda a informação do cidadão. Ela integra a sua situação de previdência, ela integra a sua situação fiscal, se ele tem fontes pagadoras que gerariam um imposto de renda, e esse cidadão ele está sendo omisso, ele identifica sonegações, ele identifica problemas junto ao INSS, por exemplo, e também identifica aquele CPF perante a Justiça Eleitoral. Então, quando foi feito o batimento das informações integradas pela Receita Federal, pela base de dados, foi esse primeiro momento. Nunca se necessitou fazer essa integração para fazer o pagamento. Talvez pelo Bolsa Família, mas, né, como é uma situação muito, muito específica, não foi um programa do governo que se foi um afogadilho, que se foi, né, teve que tirar um coelho da cartola para não deixar um cidadão numa situação de miserabilidade muito maior do que ele já se encontrava. Deparou-se com esses dados. Nós tivemos vários aqui em Piracicaba, tenho um caso aqui em Piracicaba que eu estou fazendo o auxílio, tem um caso na região também, que o cidadão foi candidato. Foi a chapa, teve um eleito lá. Ele teve lá seus 20 votos, 30 votos, 2 votos, 170 votos, 1000 votos. Suplente, e hoje ele precisa. Então ele foi buscar o cadastro dele nos aplicativos e deu esse apontamento, que ele exerce mandato eletivo. E não exerce mandato eletivo. Ele foi, né, disputou as eleições, sim, e não exerce. O que a Caixa Econômica Federal está orientando? Na verdade, nem a Caixa, que você não consegue falar com ninguém na Caixa. Né? Eu busquei aqui a Receita Federal com alguns documentos provando que ele foi, sim, candidato, foi suplente, né? Teve os votos dele. A pessoa não era um beneficiário, né? Ele não pleiteou o auxílio de R$600, e sim, ele pleiteou o auxílio de rescisão contratual, daquele pagamento parcial pelo empregador, de 70%, com a redução. O empregador só pagava 30%, a redução de 70%, e a liberação daquela modalidade de auxílio também que foi prestado, né, para o cidadão que está empregado, só que a empresa está passando por dificuldades. E aí também identificou. A Receita Federal orientou esse cidadão a buscar a empresa com as informações dos recursos humanos da empresa, com gerações lá de GFIP, né, aquelas guias que a gente, né, quem trabalha com recursos humanos trabalha dia a dia, para que informasse essa situação equivocada, enviasse documentos, mas até agora nós não tivemos resultado, nós não tivemos ainda a liberação. E é urgente, né, que essa solução foi dada ao cidadão para ele não auxiliá-lo no alimento da sua família, da sua casa. E são 3 meses. O mês de maio... na reportagem do Jornal de Piracicaba, um dos candidatos lá que foram entrevistados,
ele trabalha com aplicativo hoje, né? Teve a renda bastante reduzida, então assim, nós estamos falando de pessoas que necessitam ter esse auxílio para poder comprar alimento para a Sim, família, para sim, poder pagar exato, contas básicas. Então é um caso muito sério. A Valéria exatamente. Rodrigues colocou um assunto aqui, mas antes de entrar no assunto que ela está colocando, agora não tratando exatamente, a gente estava mais focado nessa coisa, da possibilidade né, do adiamento da eleição. Agora falar um pouco das mudanças desse ano em termos eleitorais para propaganda eleitoral. Teve algumas mudanças, queria que você pontuasse um pouco essas mudanças para esse ano aí, quais são as mais relevantes. Eu me lembro que, acho que no curso que você concedeu para a Escola do Legislativo, né, você falou sobre isso também. O que acontece? A norma, Eric, está se tornando chata cada ano que passa. A gente sempre teve aí um pouquinho mais de idade, aí, como alguns falam aí, o próprio vereador, ex-vereador Paiva falava muito disso, né? Nós, né, já temos um pouquinho mais, né, já vimos um pouquinho mais disso, né? A gente sempre observava que acontecia o quê? O momento da eleição era aquele momento de discussão, né? No próprio dia mesmo, tinha uma boca de urna exacerbada, às vezes, que se tornou, né, uma demonstração de um poder econômico, às vezes, muito, muito diferente. As pessoas não analisavam a proposta, e sim a abordagem que fazia para ele naquele dia. Então, se foi reduzindo as possibilidades de propaganda. Esse ano aqui que nós não vamos ver nas eleições do município. Nós vimos Só muito falar pouco uma coisa, só para a gente fazer um parênteses, a gente está falando da boca de urna, a gente está falando daquela ação que é ilegal, né? A gente sabe que é ilegal, então assim, eu estou vendo que você está tentando dar um aparato um pouco mais técnico, mas para as pessoas entenderem, está falando da boca de urna, de forma de você criar uma propaganda invasiva, e isso que a justiça tem ao longo do tempo delimitado para que a proposta pareça mais do que esse tipo de abordagem, né, Fábio? Exatamente, Eric. A gente conhecia essa expressão maior como boca de urna mesmo, né? Ia votar, a pessoa ia para a escola e tinha lá aquela vastidão de gente abordando, entregando papel, às vezes fazendo aquela conversa ali. Isso vem de ano a ano de eleição acabando. A gente via a boca de urna sem limite, depois a gente viu a boca de urna com faixa de 100 metros perto de escola, aí veio a vedação 100%. No dia da eleição não pode fazer nada. Nessa eleição aqui, semelhante, um pouco bem parecido com o que aconteceu em 2018, também um pouco de 2016, não vai poder nem jogar papel na frente da escola. Não vai nem poder despejar o papel, porque o candidato vai ser multado. A responsabilização não é mais daquele que é pego em flagrante. É sim do candidato que deixou juntar um monte de papel, de santinho, e liberou para que seja despejado em frente de escola. Isso não pode mais, não pode acontecer mais o derrame, porque o candidato vai ser responsabilizado. O que nós não vamos ver nessa eleição aqui, que via-se sempre na eleição de 2018, já teve um enxugamento muito grande, só que em 2016 a gente viu ainda. Carro de som. Virava e mexia, o que mais aparecia era carro de som. O candidato, ou um amigo, um conhecido, alguém, viu, põe uma caixinha aqui em cima que eu circulo de lá do Santo Antônio até o Secap todo dia, umas 3, 4 vezes, eu vou ficar tocando som, igual vai tocando o jingle, vai falando do candidato. Isso não pode mais. Né? Os carros de som hoje têm que ter uma determinada medição de volume de áudio, né, de decibéis, e também tem que estar divulgando o momento ali da realização, ou de uma carreata, ou com o candidato fazendo uso do microfone. Mudou-se um pouquinho as regras, né, desse tipo de propaganda. Carro pode ser envelopado, não pode ser envelopado mais. Né? Tem que ser só o vidro traseiro, ou uma medida que a legislação fala em meio metro quadrado, em outro lugar do carro adesivo. Pode pintar muro de casa? Já há algum tempo não pode. Pode colocar plaquinha? Hoje a legislação falou assim, a lei está assim, a placa tem que ser de papel ou adesivo, não pode ser mais aquela plaquinha né, a gente tinha aí às vezes umas plaquinhas que colocava na torrinha, colocava na... Não, hoje é papel. Se você tiver, né, interpretar uma gramatura de papel diferente, vai chover, vai perder a placa.
né? Está totalmente engessado, né? Os atos de expor a candidatura estão totalmente engessados. O que pode fazer, né, esse ano aqui? Pode impulsionar conteúdo em redes sociais. Por quê? A rede social se tornou uma propaganda muito rápida, eficaz e necessária, que ela é uma propaganda limpa. Né? O eleitor está sempre ali recebendo a informação e não tem, né, aquele impacto ambiental, muitas vezes, de papel na rua, de poluição visual, poluição, né, do meio ambiente, às vezes até por meio até, né, de certa forma, do carro de som também, né, que é uma poluição sonora. Realmente, e acaba, porque não é um só, né? Às vezes você está num lugar que tem 10, 15, 20 carros de som, cada um gritando uma coisa, e aí os bebês, quem tem bebê novo em casa, quem... né? Eu já tive coisa relacionada à música, então eu sei como que a lei do silêncio ela é bem rígida quanto a isso. Então, eu acho que a eleição também precisa seguir esses aspectos. A Valéria colocou um negócio aqui muito interessante. A gente já está com 51 minutos aqui de entrevista, Fábio. Muito legal esse papo, muito enriquecedor. E a Valéria colocou uma coisa que é muito interessante aqui. Ó. Ela fala assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o percentual de gênero de 30% das chapas, né? As pessoas pensam que é obrigatório 30%. Não, é o mínimo 30% de mulheres, mas pode ter, eventualmente, uma chapa de 70% de mulheres e 30% de homens. Explica como que funciona a lógica dessa regra. Ela é sempre assim, Eric. Quando nós, a grosso modo, ouvimos falar dela, né, as pessoas falam assim, não, são 70% homens, 30% mulheres. Nós temos dificuldade de encontrar mulheres. Não, esse percentual mínimo e máximo, ele é de gênero. Eu não posso lançar uma chapa 100% de mulheres, por exemplo, e 100% de homens. Não, eu tenho que ter os 70% de cada gênero, de cada sexo. Então, né, o desequilíbrio ou o equilíbrio, ele tem que acontecer de forma que você vai colocar aquela porcentagem pelo indivíduo. Hoje, a gente pensar numa chapa, numa realidade de Piracicaba, que tem que montar uma chapa com 35 candidatos, nós temos que ter o quê? 24 pessoas de um determinado gênero, de um determinado sexo, e 11 de outro. Então, nós sempre pensando, né, que nós lançamos ou 24 homens e 11 mulheres, ou 24 mulheres e 11 homens. Ou 50% cada um, que é o ideal. A legislação determina várias compensações. O Congresso está sempre preocupado em várias compensações. Esses dias até nós conversamos, eu até falei isso, né, no encontro que a vereadora Nancy, a diretora da Escola do Legislativo, propôs, né, que o Congresso sempre está antenado em várias normatização de vários pontos, que, por exemplo, é esse, né, de tentar igualar o papel feminino, né, porque se sempre tem esse problema de localizar, né, de angariar mulheres para serem candidatas, para estarem na chapa, né? Não. Né? A obrigatoriedade deveria ser, né, de metade cada um, inclusive a eleição. Por quê? Você motivaria, Eric. Quando você tem 50% de gênero, né, obrigatoriamente na disputa, você não deixa com que eu vá buscar aquela pré-candidata desmotivada. Eu vou, mas eu não sei se eu vou, eu não tenho, eu não sei o quê. Não. Você estimula, né? Você obriga a ser, né? Já que tem que obrigar, se é para ter essa norma, o Brasil é tão descompassado nesse ponto, então que nós temos que ter essa limitação desse gênero, então que seja metade, seja 50%, e também nas casas. Por que não ter a obrigatoriedade de eleger 50%? Será que nesse ponto nós estaríamos excluindo? Eu não sei, porque, né, a gente vê esse desgaste sempre nessa formação de chapas, e a gente tem que, nós vemos muitos dirigentes, né, tendo essa preocupação muito grande de fazer a montagem da chapa feminina, né, mas não é obrigatório. É obrigatório desde quando? Desde 97, que foi fixada a Lei 9.504, que regulamentou boa parte, ou atualizou grande parte do Código Eleitoral.
na lei anterior, na 9.504, que é a lei da elegibilidade, né? Ou no Código Eleitoral mesmo, né? Atualiza o código, faz uma alteração específica, obrigando que sim sejam eleitos e sejam candidatos, metade cada um, né? Motivando, né, as mulheres a participar da política. Perfeito. A gente tem que lembrar, né, Fábio, que o papel primordial de uma eleição, de todo o processo político, é a representatividade da sociedade. Se nós temos um Brasil que é a maioria, se eu não me engano, o último dado que eu vi era 52% são mulheres e 48% são homens, se você tem um parlamento que ele não expressa essa representatividade, é algo a se pensar mesmo. Como outras formas também de estratificação da sociedade, né? Então, é natural que a eleição ela se preocupe com isso e a sua explicação ela vai muito nesse sentido. A Ana Maria aqui está falando assim, ó, você é muito didático. Fábio, sabe o que é isso? Legal. É que o Fábio vai ter que pegar certos jornalistas na Câmara e ficar explicando tudo detalhado, aí ele vai treinando. Então... a Ana, que aí a gente tem um carinho, conhece ela há bastante tempo, é amiga do coração, tá louca. A Ana é Valéria, todo mundo da Câmara, né? Mas aí eu fui quase estagiário dela, da Valéria, da Milena, que hoje é minha esposa, mas ela era lá do departamento. Viu, Eric? Só para lembrar a questão do gênero, né? A legislação obriga um investimento de recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Campanha, para a divulgação de ações femininas nas ações do partido e também no investimento para, né, as candidatas. Mais uma obrigação, mais uma obrigação de, né, investir, de estimular, de fazer a participação. Então, vamos fazer mesmo o estímulo, metade, até quando a gente conseguir fazer com que essa participação não precise de lei. Eu não sei se eu estou correto, vou até abrir aqui, porque eu não quero ter na minha fala, né, excluir ninguém, nem não entrar num debate sexista, Eric, porque às vezes as mulheres não têm essa visão. E não sei se eu estou tendo uma visão machista, mas eu tenho uma visão de representatividade. Se o legislador sempre observou que precisa colocar cota de gênero, né, então vamos fazer 100%. 50%, metade de cada um de chapa e metade de cada um de cadeira do parlamento. Para discutir executivo não tem problema, mas o parlamento não. O parlamento tem metade mulher, metade homem. No município, na Assembleia Legislativa, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Perfeito, Fábio. Estamos com 58 minutos aqui, muito legal. Infelizmente não vai dar para a gente tratar outros assuntos, a gente ia falar sobre prestação de contas, mas se você entrar nesse assunto vai cortar aqui, não vai dar tempo. Então eu vou aproveitar aqui, Fábio, convidar o pessoal que está acompanhando, tem uma matéria muito legal aqui no site da Câmara sobre o curso que você concedeu na Escola do Legislativo. Inclusive são 2 vídeos, que é o curso em que você está colocando todo esse arsenal de informação ali da eleição. Então, pessoal, site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, tem essas informações, tem os vídeos. Lembrando que essa live também vai virar uma reportagem no site da Câmara. O nosso vídeo vai ficar lá no nosso canal do YouTube da comunicação, tá? Então, fica ali disponível também para ver. E se você quiser fazer parte também da nossa lista de transmissão do WhatsApp, é só entrar no site da Câmara ali, se inscrever, tem logo no início do site. Fábio, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez, pelos seus ensinamentos, viu? Eric, eu estou aqui à disposição, vamos aproveitar que os bares estão fechados, vamos bater papo aqui. Né? É o jeito. Troca ideia, tem aqui então, né, quem sabe sexta-feira a gente não conversa numa outra live mais informal, então. É isso, vamos falar de rock and roll, falar de motocicleta, de passeios, aí, de viagens, né, Eric? Um abraço. Perfeito, cara. Vamos conversar mais, sim. Estou à disposição, Eric, sabe o carinho que eu tenho por você, por sua família, aqui, não só pela Câmara, aí, seu pai, meu Deus do céu, né? Tem um cantinho aqui no coração. Um abraço a todos, viu, Eric? Valeu. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.